Bom, tudo tranquilo? Tá certinho aí na tela para você? A gente vai dar início, então, a falarmos de abuso de autoridade. Veja só, ela é uma lei que ela tá recente. Ela tá colocada aqui em 2019 e já foi cobrada em algumas provas do CRS. Você já teve prova de CFS, você já teve prova de soldado, você já teve prova de EAP, você já teve prova de CHO, todas elas condicionadas à cobrança dessa lei e cobraram. Então, se tem uma lei que você pode virar para ela e falar assim, ó, essa eu tenho que saber, essa eu tenho que entender, eu tenho que tirar as dúvidas todas com o professor, é a lei de abuso de autoridade. Por quê? Vamos fazer uma contextualização dela rapidamente. Ela diz assim, ó, dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, altera 7.960, altera 9.296, altera 8.069, até altera 8.906 e altera 4.898. Não, não altera, não. Revoga. Sabe o que quer dizer isso? Ela revoga uma disposição importante que era a antiga lei de abuso de autoridade. Essa lei de abuso de autoridade de 1965, ela foi realizada numa época que você tinha uma construção de leis voltadas para um governo que era comandado, então, para uma condição de regime militar, né, um governo comandado por militares, que traziam realmente uma criação de uma lei buscando determinar abuso de autoridades públicas que realizassem naquela época. Só que era uma lei muito vaga. Ela era uma lei que ela determinava condutas de maneira muito ampla e, no final da história, não trazia aquela segurança jurídica do que punir o indivíduo. Era assim, ela tinha um artigo 3º e o 4º. Ela falava assim, pratica o crime de abuso de autoridade quem atentar contra a inviolabilidade do domicílio. Ah, beleza. E aí? Como é que nós vamos determinar isso dentro de uma garantia de direito fundamental de alguém? Como é que nós vamos determinar isso de maneira pontual? Então, sempre foi bastante criticada. As penas eram esdrúxulamente irrisórias, eram penas muito brandas, que na condição que se tinha a aplicabilidade delas não favorecia. Então, com o passar dos anos, ela foi sempre deixada de lado. Nenhum governo se atrevia a botar a mão nela, se atrevia a falar assim, ó, vamos alterar essa lei de abuso de autoridade. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, todo mundo começou a perceber que ela não atribuía as condições que realmente deveria realizar, que era impedir que uma autoridade, um agente público, abusasse do poder. Então, estava uma coisa assim, estava muito abuso de poder e que a própria lei de abuso de autoridade da época de 65 lá, não conseguia abraçar. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é que um dos motivos que gerou a criação dela foi deixar mais determinado o que é abuso de autoridade. Mas aí vem um detalhe. Todo condição de abuso, ela tem uma disposição de excesso, né? Abusar, exceder aos limites legais, né? Só que olha só que legal. Todo abuso de autoridade é um abuso de poder. Presta atenção no que eu estou falando com você aqui, ó. Todo abuso de autoridade é um abuso de poder. Mas nem todo abuso de poder é abuso de autoridade. E eu vou te explicar de forma bem tranquila. Tranquilo. Para ser abuso de autoridade, o abuso de poder tem que estar previsto na lei. Essa lei que nós vamos aprender aqui hoje, parte dela. Entendeu? Então, pode ter condutas que eu, por exemplo, policial militar faça, que sejam abuso de poder. Mas como não tem previsão na lei de abuso de autoridade, não pode, então, ser considerada como tal. Então, não vou dizer que é abuso de autoridade, eu só continuo dizendo que é abuso de poder. Tranquilo? Peraí. Leonardo mandou aqui um professor. Alguma coisa, algum problema? Ah, para eu repetir? Claro. Eu estou dizendo para você o seguinte, é importante pensarmos que abuso de poder, ele é um excesso, ele é algo
que você excede no exercício legal, né? Só que o abuso de autoridade será sempre um abuso de poder. Será sempre um abuso de poder. Mas o abuso de poder nem sempre é abuso de autoridade. Só será abuso de autoridade se tiver previsto na lei. Então, todos os abusos de poder que estão previstos na lei são chamados de abuso de autoridade. Tranquilo? Ficou claro aqui, Léo? Beleza? Vamos caminhar então para fazer mais análises. Olha só, a nova lei de abuso de autoridade, vou chamar ela assim, porque ela ainda é 2019, dá para a gente chamar assim. Ela é fruto de diversificadas iniciativas, cujo início se deu através dos projetos de lei do Senado, lá de 2016. Olha quem é o senador, gente. Era, né? Ainda é, mas daquela época. Renan Calheiros, Renan Calheiros. E do senador Randolfo Rodrigues, né? Que é outro também que é sempre caça às bruxas, né? Tem os seus papéis lá, né? O que acontece? Perceba que ela foi um alavancar de situações que ocorreram na visão dos legisladores com uma necessidade de ser ela criada diante das várias disposições de alcance punitivo que estava acontecendo. Olha só, mensalão, Lava Jato, Petrobras, Odebrecht. Estão entendendo? Então, eu quero que vocês façam essa análise bem de raciocínio, muito antes de imaginar um viés político, não tem nada disso. É para você lembrar para a prova da estrutura dessa lei, por que ela foi criada assim. Meus amigos, prestem atenção. Quando você tem uma lei que ela vai sendo construída e ela vai sendo de certas formas diversificadas em disposição a ser colocada à vigência, você tem que pensar assim, ó, mas ela está sendo criada com tanto norte político, por quê? Gente, nós tivemos operações que prenderam políticos, prenderam empresários, prenderam candidato a presidente, prenderam presidentes de empresas, né, presidentes de organizações, tiraram pessoas milionárias, tiraram elas do ambiente milionário e levaram para a cadeia, nem que seja por 5 dias na prisão temporária. Então, isso mexeu com muita gente. Nós tivemos juízes de primeira instância, mesmo que seja de órgão federal, era primeira instância, né? Que hoje até, inclusive, está aí candidato ou vai ser candidato, que mandou prender gente pesada no Brasil inteiro. Nós tivemos condutas de juízes de um estado, por exemplo, do Rio de Janeiro, que lascou 3 governadores praticamente em sequência na cadeia. Então, nós tivemos lá Garotinho, tivemos Pezão, Sérgio Cabral, né? Tudo tacado na cadeia. Então, esses conhecimentos da política do ponto de vista que você possui, assim como eu estou dizendo, não tem nada político, mas é de mídia, de destaque, vão fazer com que a gente faça esse raciocínio do motivo dessa lei ter aparecido. Aí o que acontece? Ela foi reiniciado o debate lá na Câmara dos Deputados. E olha como que eu coloquei isso, que eu retirei de buscas de pesquisa. Teve votação às pressas. Às pressas. No dia 14 de agosto de 2019. A própria Câmara pautou ela em regime de urgência. Por quê? Bom, se você bem lembra, você estava ali em 2019, numa parte final, né, da Lava Jato, do ponto de vista do que ainda dependia, mas que ela já tinha gerado tanto impacto que começou a afetar o próprio governo daquela época atual, que é o atual. Então, esse exceder jurídico que foi ocorrendo, investigativo, olha só para você ver, pessoal, começou a afetar aquele governo que lutava e brigava tanto para que continuasse a caça às bruxas. Então, o mesmo governo que falava, não, Lava Jato foi maravilhosa, Lava Jato foi essencial, a Lava Jato é o ideal, e que tem que ter mesmo, e tem que prender todo mundo.
Eu não sei o que aconteceu, que começou a apoiar na Câmara o próprio governo atual, que falava disso, para trazer essa lei de abuso de autoridade, porque estava demais, já estava começando a ampliar demais o poder dos magistrados, dos investigadores, e aquilo estava afetando a política, então, também do governo atual. Então, percebeu que numa guerra que a metralhadora gira em todo mundo, o melhor é não estar na linha dela, não segurar, e se não está na linha dela. Então, meus amigos, o que aconteceu? Nós tivemos 30 novos crimes aprovados pelo Congresso Nacional, 30 novos crimes de abuso de autoridade, e aí nós tivemos 7 crimes vetados pelo presidente. O presidente foi lá e falou, não, esses crimes não tem condição de manter eles, não. Que a própria Câmara considerou necessário mantê-los vetados mesmo, falou, não, nós vamos manter esses vetados, faz sentido os vetos, mas teve 9 crimes vetados pelo presidente que a própria Câmara virou e falou assim, nós vamos derrubar esses vetos. Então, em primeiro momento, com a quantidade de crimes que haviam sido vetados, acabou que apenas 7 mantiveram seus vetos e permaneceu, então, no total, 23 crimes. E esses crimes, hoje nós temos mais um criado, nós vamos falar dele também, eu vou destacar ele no nosso material, esse material que eu vou mandar para vocês, ele já vai vir com ele, que fez com que essa lei entrasse em vigor em 2020, já em janeiro, trouxesse essa forma dela de vigência. E o que ela tem e traz para nós? Bom, ela tem aqui, até constei aqui já esse crime, que é o crime da violência institucional em 2022, ela tem aqui uma disposição interessante. Veja só, você vai prestar atenção aqui num detalhe. Como eu estou sendo professor de legislação extravagante de vocês, podem perceber que todos os crimes, todas as leis extravagantes, a gente estrutura em capítulos. Então, você teve aula comigo no desarmamento, teve aula comigo na lei de drogas, você percebeu que a gente estrutura essas leis. E aqui não é diferente. Então, a melhor coisa que você pode fazer para estudar a lei de abuso de autoridade é dispor dessa divisão de capítulos. Vai por mim, acredite em mim. É o jeito mais tranquilo e fácil de ir entendendo ela passo a passo. O primeiro capítulo, ele vai falar para a gente de disposições gerais. Então, ele vai me contar o que essa lei vai fazer. Essa lei serve para quê? Então, é o seguinte. Essa lei define os crimes de abuso de autoridade. Ayrton, que beleza. Bom demais. E aí? Cometido por agente público, agora você vai gravar isso aqui para a prova. Servidor ou não. Ele pode não ser um servidor. Ele pode ser um funcionário de uma empresa pública. Ele pode não ter aqui um regime de estatuto, e sim de CLT, como é o caso, por exemplo, de funcionários da Caixa Econômica, que é uma empresa pública, ou até mesmo do Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, Aí, eles dizem assim, que no exercício de suas funções, ou a pretexto de exercê-los, ou seja, pode ser até mesmo ser antes de eu exercer a minha função, estou lá quase assumindo um comando de uma cidade, vou lá e já abuso de autoridade em relação a alguém. Pode trazer a questão do crime já de abuso de autoridade. Que então, que abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Tá vendo? Abuse do poder, desde que esse abuso do poder esteja previsto aqui na lei. Perfeito? Então, é aqui o conceito dela pelo artigo 1º. Padrão? Dúvidas? Qualquer coisa, é só lançar no chat aqui. Aí, gente, o que acontece? Ele coloca em 2 parágrafos a disposição de como eu pratico esse crime, esses crimes, na verdade, de abuso de autoridade, e qual situação que não vai ser abuso de autoridade, ponto, acabou. Então, a primeira coisa que nós vamos entender quando vai ser.
As condutas descritas nessa lei, elas só vão ser crime de abuso de autoridade se eu praticar a conduta que a gente vai ler, a partir do artigo 9º, que são os crimes, quando elas são praticadas pelo agente, né, pelo funcionário público, pelo autor, com uma finalidade específica. O que é finalidade específica? Você deve ter aprendido com o professor de penal, que é o dolo. Só que quando ele é específico, dolo específico, tem que trazer na própria lei o que você queria com isso. Então, para ser abuso de autoridade, você tem que querer prejudicar outrem. Eu vou fazer esse abuso que eu vou prejudicar fulano, ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Então, olha só, quando fala-se de beneficiar, é lógico, vai ser o primeiro e depois ou o terceiro. Prejudicar é somente outrem. E tem um outro aqui, que é mais subjetivo, que diz assim, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então, para a prova, grava o que eu estou te falando para a prova, vai por mim. Ela traz uma conduta da lei ou te conta que aquela conduta é crime na lei, te conta. E fala assim, ó, considerando que esse indivíduo agiu por mero capricho pessoal, pronto, é a lei, é o crime. Acabou. Considerando que o indivíduo agiu por satisfação pessoal, pronto, acabou, já é o crime. Considerando que o agente agiu para prejudicar outrem, pronto, é o crime. Considerando que o indivíduo beneficiou-se a si mesmo com essa conduta de abuso de autoridade, pronto, já é o crime. Mas ele tem que contar uma dessas finalidades aqui que a gente acabou de falar. Se ela falar assim, considerando que o indivíduo praticou abuso de autoridade no momento de negligência, a qual realizou um ato com descuido, cadê isso aqui? Cadê culpa nisso aqui? Cadê ato culposo nisso aqui? É só doloso. Não tem outra disposição. Beleza? Importante entender esse processo. Importante entender essa ideia. Tranquilo? Beleza? Agora, qual situação que a própria lei já diz, ó, não é abuso de autoridade? A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não, olha só, não configura abuso de autoridade. Calma que eu te explico. Veja só. Quando um juiz discorda de outro juiz, né? Quando o juiz vamos fazer uma cadeia que é mais fácil, né? Quando o promotor discorda do delegado e dá uma outra opinião e manda para o juiz, e o juiz discorda do promotor e manda o processo para cima, e os desembargadores discordam daquele juiz, então, isso são divergências nas interpretações da lei, nas interpretações dos fatos, nas interpretações das provas. Então, isso não pode configurar abuso. Então, olha só que interessante. Se o delegado, diante da interpretação da lei, indicia um indivíduo, fala que ele praticou um crime, o promotor pode ser contrário ao delegado, dizer que ele não praticou, e o juiz ser contrário ao promotor e dizer que praticou, e ninguém ali ser punido por abuso de autoridade. Exatamente porque todos transformaram a interpretação da lei numa divergência, e isso foi dito pelo próprio crime de abuso de autoridade, pela própria lei de abuso de autoridade, de que não configura abuso. Perfeito? Então, tá aí uma condição que a prova despencando já, 2 anos só de vigência da lei, já teve provas que já falaram desse parágrafo 2º a rodo, perguntando assim, diante de uma divergência que possa houver culposa da interpretação da lei, ou dolosa da interpretação da lei, se for ela culposa, não configura, se for dolosa, configura. Não tem nada disso. É divergência da interpretação da lei? Não configura abuso de autoridade, ponto, acabou. Tá bom? Vamos lá. E quem que são os autores do crime? Então, no capítulo 1, olha só, eu tenho um artigo.
Esse ponto é importante, né? Ele tem um artigo. E nesse caso do nosso, né, eu lembro de falar isso no desarmamento, você saber que tem só um artigo ajuda demais. Por quê? Porque você sabe que nesse caso aqui, se você lembrar na prova perguntando sobre dolo, você sabe que ali é só naquele artigo primeiro que vai estar falando dele. Então, você não tem que preocupar se perguntar sobre dolo e lembrar de outro capítulo. E esse é um ponto que eu acho também importante na hora da lembrança. O capítulo 1, ele fala de interpretação da lei, não sendo uma abuso de autoridade, as condutas de dolo específico e o que ela define como crime. Então, é muito tranquilo para a gente lembrar. Aí, quando vai para o artigo 2º, ele é um único artigo também. Então, você vai gravando isso na mente. Gente, sobre o dólar é um artigo só, o primeiro. Quando vai falar de autores, é o artigo 2º, sozinho. Então, é autor, é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta, fundacional, de qualquer dos poderes da União, do Estado, do município, compreendendo, mas não se limitando. O que é isso aqui, Everton? Mas não se limitando. Aqui, ó, grava aí, ó. Mas não se limitando quer dizer que o rol, cada um que está sendo escrito ali abaixo, não vai se limitar só a eles. Esse aqui é um rol exemplificativo. É um rol de exemplos. Não é um rol taxativo. Não são só esses que vão ser autores do crime. Quem são esses? Servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas. Aí vem, todos os outros são membros. São 3 poderes, um ministério e os tribunais. Então, você tem o legislativo, o executivo, o judiciário, o MP, os tribunais ou conselhos. E aí vem um ponto extremamente importante. Veja só, quando você tem na prova, ela pode perguntar se pode ser sujeito do crime um membro do tribunal ou conselho de contas. Pronto. Então, você só tem que lembrar do artigo 2º. Beleza. Ou ela pode dizer assim, ó, juiz que pratica abuso de poder pode ser considerado, dentro da lei de abuso de autoridade, um sujeito ativo, caso esteja previsto na lei? Sim, se o crime estiver previsto na lei e ele for um juiz, ele está previsto na onde está determinado poder judiciário. Então, para a prova, tem que lembrar esses servidores públicos e militares, né? Os 3 poderes, mais o MP e os tribunais de conselho de conta. Está todo mundo nessa jangada aqui de abuso de autoridade. Bom, o que diz o parágrafo 1? Ele fala assim, ó, reputa-se agente público. Então, quando fala de agente público, está se referindo para esta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, olha aqui, ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego, função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Então, perceba que não é uma situação só do indivíduo concursado, não é só uma situação do indivíduo contratado, é oriundo de eleição, de designação, de nomeação, de contratação. Do exemplo de contratação, um indivíduo que está no cargo comissionado, por exemplo, né? Aí ele coloca assim, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo. Então, é para abranger todas as formas de eu ingressar na condição de funcionário público. Aliás, perdão, de agente público, né? Chama-se agente público. Bom, no nosso material, eu busquei, né, um materialzinho de resumo, que ele vai ser um facilitador para o seu estudo mais para frente. Já assistiu nossa aula, já entendeu, mas passou tipo 2, 3 meses, não quer ver a aula novamente toda, você tem aí os resumos para poder ajudar você em relação a isso. Então, por exemplo, sujeito do crime são os agentes públicos, no sentido amplo, né? No exercício da função ou a pretexto de exercê-la.
Então, já traz aquela imagem para você lembrar de que são esses agentes públicos aqui para ela, né? Então, coloca-se aqui servidor ou não, administração direta, exercício transitório, então, alcance militar, é só para trazer quais são os do rol exemplificativo que já foram colocados na lei. Então, essa turma aqui já está na lei e é possível que a prova cobre separadamente delas. Beleza? Já no capítulo 3, veja só, nós temos aqui a disposição de já estar no capítulo 3 tratando do crime, da lei de abuso de autoridade. Então, o primeiro falou de disposição geral, o segundo falou de autor, sujeito do crime, o terceiro vai falar sobre ação penal. Ah, é, porque é isso? Então, a maioria dos capítulos coloca um artigo só. Não, até o capítulo 5, é isso mesmo. A maioria tem lá um artigo, 2 artigos e acabou o capítulo. Isso facilita a gente a lembrança dos temas. Quer ver? Ó, o capítulo 1 fala de disposições gerais. O que você lembra? Opa, é onde ele define como é que vai ser os crimes, define o dolo, né? É o capítulo 2, sujeito do crime. Como é que eu vou lembrar disso? Ah, são os autores. Quem são os autores? E agora a gente chega no capítulo 3, que fala da ação penal. Aí, mas o que é essa tal de ação penal? Vamos lá. Ação penal, pessoal, é um marco para começar a processar alguém. Então, você foi lá, praticou um crime, o delegado te prende em flagrante, te manda para audiência de custódia, você fica lá na frente do juiz, continua as investigações e define-se ali que vai te denunciar ao Ministério Público. Então, o promotor vai lá, te denuncia. Quando ele te denuncia e o juiz recebe a sua denúncia, vai dar início a essa ação penal. Beleza? Então, a partir dali, toca-se o processo. O processo vai ser realizado a partir dali. Então, o que está dizendo a lei de abuso de autoridade? Os crimes previstos na lei de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada. Então, grava aí que já teve provas nossas que já tiveram a audácia de tirar esse "in" aqui e falar que é condicionado. Bom, o que isso nos favorece? Ela ser incondicionada determina que o Ministério Público ele não tem que esperar o delegado mandar nada para ele, ele não tem que esperar a vítima ir lá chorar no ombro dele. Se ele tiver as provas que podem iniciar a ação penal, ele vai conseguir apresentar elas para o juiz sem depender de vítima, sem depender de autor, sem depender de nada disso. Só apresentar essa situação ao juiz de ação penal sem nenhuma necessidade de condição alguma, somente incondicionada. E lembrando que ele vai buscar a autoria, materialidade, vai fazer toda a parte da ação penal exposta à denúncia, vai levar ela a apresentar para o juiz. Para o juiz, então, aceitar e tocar o barco. Só que aí tem um detalhe, e esse que é o ponto de prova nessa história. Tem um detalhe. O que acontece? Quer ver? Deixa eu colocar na tela branca aqui para ver se ajuda. O que acontece? Bom, a ação, ela é incondicionada. Então, o promotor não tem que esperar nada e nem ninguém para entrar com essa ação. Beleza, tranquilo. Só tem um detalhe. Deixa eu só voltar aqui. Só tem um detalhe. O Ministério Público, ele tem um prazo, certo? Ele tem um prazo. Esse prazo chama-se prazo legal. O que é isso? Ele tem um prazo legal para poder entrar com essa ação. Beleza? Entrar com essa ação. Qual que é esse prazo? Ó, presta atenção. Não nos interessa. Não está na lei. Não cai na sua prova. Para de ficar gravando coisa inútil que não vai precisar usar para a prova porcaria nenhuma. Então, entende. O MP ele tem um prazo. Chegou as provas na mão dele, ele tem um prazo para poder entrar com essa ação. Mas veja só, presta atenção. Aí o legislador falou assim, não, tá, beleza. Mas se o Ministério Público não entrar, como é que o indivíduo vai fazer? Então, o que eles fizeram? Eles lembraram da nossa Constituição Federal maravilhosa e disse o seguinte, olha,
Vamos deixar com o indivíduo, a vítima daquela abuso de autoridade, se o Ministério Público não entrar no prazo, se ele não entrar no prazo, vai poder essa pessoa entrar com a ação privada. Olha eu grifando lá. Então, vai ser admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal. Perfeito? Isso quer dizer o seguinte: o que acontece? O Ministério Público está lá, tem o seu prazinho, terminou o prazinho dele, agora você, vítima, a partir daí, presta atenção, prazo do Ministério Público, acabou o prazinho, a partir daqui você pode realizar uma ação privada. Como é que chama essa ação privada? Ela chama ação privada subsidiária da pública. O que quer dizer isso? O Ministério Público tem e é o pai da ação penal pública incondicionada. Grava isso. Então, a ação é pública e incondicionada, o Ministério Público toma conta. Só que ele foi lá e ficou desidioso, ficou lerdo. Acabou não tocando o barco. Então, a vítima mesmo do abuso pode meter bronca e entrar com a ação privada subsidiária daquela pública que está atrasada lá. E aí, veja só, se o Ministério Público quiser a qualquer momento voltar a tomar conta da ação, ele pode. Então, cabe ao Ministério Público aditar a queixa, pode repudiá-la, pode oferecer denúncia, pode intervir no processo, fornecer prova, interpor recurso e, ao todo tempo, no caso de negligência do querelante, ou seja, de quem entrou com a ação privada, ele pode retomar a ação para a parte principal. Então, como faz? Então, quer dizer o seguinte, o que nos traz de ideia? Traz assim, ó. Então, o Ministério Público, ele tem um prazo dele, hora que esse prazo findou aqui, chega a vítima da boa autoridade e começa a ter o prazo dela para ação privada, para entrar com a ação privada. Só que o Ministério Público, como ele sabe que ele era o responsável e acabou não entrando por prazo, ele fica ali na butuca, de olho, esperando a possibilidade, então, de voltar a tomar conta dessa ação. Tranquilo até aí? Beleza? Interessante pensar no seguinte, bom, tá, mas qual que é o prazo que a vítima de abuso de autoridade tem para poder ingressar com essa ação depois que o Ministério Público tinha perdido o prazo? Então, assim, ó, a ação privada subsidiária da pública, que é essa que nós estamos falando, será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Perceberam isso? Então, é o seguinte, o Ministério Público tem o seu prazinho, terminou o prazo legal, a vítima tem o prazo dela, mas aí já começa a contar o prazo da vítima. 6 meses. Tá, beleza. E se acabar os 6 meses? O indivíduo que praticou a abuso de autoridade está livre, leve e solto? Não. O Ministério Público, por mais que o prazo legal dele tenha passado, ele pode ainda denunciar o indivíduo. Aí, o que vai acontecer com ele? O Ministério Público pode ser punido pelo a questão ali de não ter tomado providência, no prazo legal e tudo, né? Meta, essas coisas, mas isso não interfere na possibilidade do Ministério Público poder, mesmo depois que passou esses 6 meses aí, poder ingressar com essa ação. Não há problema nenhum nisso. Perfeito? Vamos lá, então. Já entendemos que ela é pública incondicionada e já entendemos que ela admite essa tal ação privada subsidiária da pública. Então, só para fechar, um exemplo prático. Imagina, então, eu policial, pratico um abuso de autoridade contra uma pessoa civil que estava caminhando na rua. Essa pessoa vai até o Ministério Público e reclama da minha ação, da minha atuação. O Ministério Público nada faz, não toma providência. Então, durante aquele tempo que passou ali do prazo legal do Ministério Público, essa vítima da abuso de autoridade vai lá e corre atrás do advogado e ingressa com essa ação penal privada subsidiária da pública. Dado, nós já tivemos prova
que trocou esse nome privado por público e ficou ação pública subsidiária, que não existe. E já tivemos situações onde colocou que os crimes previstos na lei são de ação penal subsidiária. Então, misturou a ação privada com a ação penal pública incondicionada. Tem que ficar esperto com isso aqui, isso cai muito em prova, tá? Bom, chegamos, acreditem só, em 3 artigos falados, né, explicados, debatidos, chegamos no 4º capítulo já. Então, o artigo 4 aqui ele já é o 4º capítulo da lei, que vai colocar para nós o que acontece com esse indivíduo na abuso de autoridade, o que vai acontecer quando ele é sentenciado. Então, por exemplo, o indivíduo pratica um crime de abuso de autoridade, é preso, é indiciado pelo delegado, é denunciado pelo Ministério Público, é, então, um processo penal sobre ele, e aí chega a hora da sentença, e o juiz dá a sentença. Na lei de abuso de autoridade, há 2 efeitos essa sentença que condena o autor de abuso de autoridade. 2 efeitos. Então, importante lembrar desse detalhe aqui. O primeiro, sentenciou você em abuso de autoridade, você praticou a lei de abuso de autoridade, tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para reparação do dano. Então, ó, fixar na sentença o valor mínimo. Deixa eu perguntar para você um negócio aqui. Tem valor mínimo escrito aqui? Veja, tem? Não tem. Então, já tivemos provas que falou fixar na sentença valor mínimo de um salário mínimo. Não tem isso escrito aqui, não, senhor. Não tem como nós deduzirmos isso, não. Beleza? E uma outra situação é a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Então, o que é isso aqui? O que é inabilitação? É o seguinte, o indivíduo está lá, agente público, abusa de autoridade, aí foi condenado, sentença nele, lombo nele. O juiz vai determinar uma inabilitação para exercício de cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 5 anos. Ou seja, aquele indivíduo ali não pode exercer nenhuma função pública durante 1 a 5 anos. Ah, Everton, então, esse indivíduo foi lá, saiu da polícia, foi sentenciado, aí ele não pode exercer o cargo, ele não pode exercer o mandato, ele não pode exercer a função pública pelo período de 1 a 5 anos. Exato. Então, o que acontece? Um delegado, um prefeito, um vereador, ele não vai poder, durante o período de 1 a 5 anos, exercer cargo, mandato ou função pública. Então, isso aí pode tirar do cara, por exemplo, a possibilidade de se reeleger, a possibilidade dele mexer com a licitação, assim por diante, beleza? Ah, mas para militar é complicado, né? Porque inabilitação para exercício de cargo, função pública, tá? Pois é, vem comigo. Nós temos um terceiro aqui. Então, são 3 efeitos da condenação. Indenização para reparar o dano, grava aí. Inabilitação para exercício do cargo. Olha o prazo. Aqui colocou 1 a 5 anos. Perdão. E o último é a perda do cargo. Ué, como assim perda do cargo? Perda do cargo. Você é mandado embora. Tchau e benção. Tá? Nossa, mas esse é pesado. E a inabilitação também. O cara vai ficar 1 a 5 anos sem poder exercer o mandato dele, sem poder fazer nada da função pública. Aqui, por isso, por esses 2, tanto o 2 quanto o 3, ser pesado, eles fizeram esse parágrafo único aqui. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 são condicionados, então dependem de ser observados esses requisitos. A ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade, ou seja, o indivíduo ele tem que ter já condenação por crime de abuso de autoridade. Ele tem que ter condenação
por crime de abuso de autoridade. E tem um detalhe, esse crime tem que ser dessa lei aqui, beleza? Então, não é um crime que tem que na lei antiga ou algo que é um abuso de poder, não. Tem que ser dessa lei. E não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Então, além de ter que ser reincidente, já ter sido condenado a abuso de autoridade, tem também que ser o juiz, que o juiz tem que ser, declarar na sentença. Então, o juiz tem que colocar lá, considerando que ele é reincidente e a situação, mais uma vez, ocorreu, vai, então, tu colocasse na condição aqui de perda automática do cargo, do mandato, função. Pronto. Só tem que lembrar, tem que declarar isso motivadamente, tem que explicar o motivo de estar perdendo o cargo, inabilitação e tudo mais. Se viu tanto para inabilitação quanto para perda. Você vê que são situações mais graves, não é isso mesmo? Bom, se eu entendi que isso aqui, esses três, vão estar na sentença, e o 2 e o 3, para estar na sentença, ele tem que ser reincidente, beleza? Você tem, então, no nosso resumo, a necessidade de lembrar de qual que é o efeito automático, tá aqui, e qual que é o não automático. Então, automático, reparação de dano, indenização, não é isso mesmo? Com o valor mínimo fixado na sentença. Já o não automático, você tem a perda e a inabilitação, certo? Mas para que aconteça esses dois, tem que ter essa análise aqui, certo? Senão não vai ter, tá bom? Agora, o que o artigo 5º vem nos dizer? Ele não é um outro capítulo, ele está dentro do capítulo de efeito da condenação. Isso mesmo, tá? Só que ele é uma seção diferente. Ele é uma seção número 2. Ué, seção é uma subdivisão do capítulo? Exato. Na seção 1 nós falamos de efeito da condenação e na seção 2, pena restritiva de direito. Espera aí, pena restritiva de direito, como é que eu vou entender isso? É o seguinte, veja só. Nessa lei, há crimes que trazem possibilidade do indivíduo, ao invés de ser condenado à prisão, ter que ficar preso, ele pode muito bem, diante dos requisitos que vai ter a sua pena de prisão substituída pela pena, então, restritiva de direito. Tranquilo? E aí eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse detalhe aqui. Ele que está me dizendo, o próprio artigo. As penas restritivas de direito substitutivas da pena privativa de liberdade. Então, não traz possibilidade de você errar na prova dizendo que o indivíduo pode ser preso e punido por pena restritiva de direito e pena privativa de liberdade ao mesmo tempo. Não há essa posição, porque a pena restritiva de direito substitui a pena privativa de liberdade. Então, esse é um ponto que tem que ser bem alertado. Tanto é verdade que primeiro espera-se condenar o indivíduo na lei de abuso de autoridade para depois observar se dá para converter a pena dele para a condição de restritivo de direito. Mas vamos lá. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Então, grava para a prova. Pode aplicar somente uma delas, quando também pode aplicar todas. Todas? Mas espera aí. Olha só que detalhe importante. São só duas. A outra foi vetada. Então, aqui nós temos a garantia que na prova, o que eles vão fazer é misturar. Misturar com o quê? Misturar com os efeitos da condenação, que são 3, com a condição, então, prevista de restritivo de direito, que são 2. Então, qual que é a primeira? Prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, certo? Então, é uma forma de colocar esse agente público para praticar uma pena restritiva de direito. A outra é suspensão. Opa, olha que palavra importante. Suspensão. Olha que palavra que diferencia. Perda. Ah, então agora eu sei que na substituição aqui, passou muito, que na substituição aqui
para a pena restritiva de direito, eu tenho o termo de suspensão. Então, para substituir a pena privativa de liberdade para restritivo de direito, o termo é suspensão, não perda. O que é isso? Aqui, ó, perder os vencimentos. Então, pode converter na pena restritiva de direito, suspender o indivíduo por um prazo de 1 a 6 meses com perda de vencimento. Eu até brinco que vai ter muito agente público que vai virar e falar assim, não, eu não quero restritivo de direito de suspensão, não. Eu prefiro que me coloca lá na cadeia mesmo e aplica pena privativa de liberdade, que eu não vou querer esse inciso, não. Pensa, gente, fica 6 meses sem receber. 6 meses sem receber. Então, é uma condição que tem que tomar extremo cuidado para a prova, porque ela adora trocar esse 1 a 6 meses aqui. Ó. Ela adora trocar isso. Ela vai botar exatamente o quê? Ó, volta rapidinho. 1 a 5 anos. Então, fique esperto, isso é a cara da prova, tá? E o que é essa suspensão do exercício do cargo, função, mandato pelo prazo de 1 ou 6 meses, com perda de vencimento, pode ser colocado na prova inteira, dizendo que ela é um efeito da condenação. E dá uma impressão que parece, né? É porque a gente confunde com inabilitação. A questão toda é exatamente essa. A gente confunde com inabilitação. E aí que traz esse problema. Então, cuidado com esses termos. Suspensão, inabilitação, perda, beleza? Isso dá muito problema. Pessoal, olha se voltou aí. Se voltou. Fechei e abri de novo. Voltou? Voltou? Beleza, beleza. É porque eu tô com vocês no, eu tô com vocês no chat, né? Aí fui falando, até que a Bruna mandou assim, ó, travou aqui. Aí aqui também, sumiu. Falei, gente, peraí, deixa eu olhar aqui. Aí fechei e voltei, deu certinho. Então tá todo mundo certo, né? Tá, então depois eu vou lá reclamar com meus vizinhos para parar de pegar a minha internet aqui emprestar. Tranquilo? Vamos voltar então. Até onde vocês me ouviram aqui? Vocês chegaram a me ver até que ponto aqui? Até na parte do inciso segundo. Vamos fazer o seguinte, eu continuo falando do artigo 5º aqui, que aí eu não vou ter fugido dele. Então, veja só. Vamos aproveitar. Vamos fazer uma revisão rapidão. O que a gente viu, então? Disposições gerais do artigo 1º, o autor e os autores no artigo 2º, beleza? A condição do artigo 3º, que no nosso caso, né, eu até falei, não sei se eu deixei bem claro, mas a ação penal, ela já foi cobrada em prova muito, mas muito mesmo, e sempre misturando a questão incondicionada com condicionada, e o artigo 4º falando da efeito da condenação, e o artigo 5º falando da restritiva de direito. Então, tem que tomar cuidado e lembrar de cada um desses tópicos, beleza? Fechamos, então. Então, se o cara for condenado, ele pode ter os efeitos da condenação na sentença e, ao mesmo tempo, gerar a possibilidade de converter ela a pena restritiva de direito e aplicar uma dessas duas restritivas, prestação de serviço ou suspensão. Exato, pode. E aí, nós deixamos aqui o resuminho, né? A pena restritiva de direito, olha só, vai ser aplicada autônoma ou cumulativa a uma prestação de serviço e uma suspensão. Você sabe o que é uma dica boa que eu vi num outro concurso e a polícia pode copiar ele da nossa? Repara que aqui não tem prazo para prestação de serviço à comunidade, não, olha lá. Não tem.
Por quê? Porque vai vincular com a sentença, vai vincular com a pena, né? Quanto tempo que ele vai prestar de serviço. Mas a lei mesmo não quis falar quanto não. Então tem que lembrar disso. Já na suspensão ele coloca prazo de 1 a 6 meses, né? Então tem que lembrar dessa condição também. Bom, no caso da sanção de natureza civil administrativa, isso é um novo capítulo. Então, gente, olha se tem base uma coisa dessa. Nós já aprendemos, né, conversamos aqui, ouvimos 4 capítulos. Esses 4 capítulos, no total, eles têm 5 artigos da lei. Olha como é que você, se você não vai lembrar disso para a prova. Não tem como não, só. Primeiro artigo você vai lembrar que é o dolo, segundo artigo você vai lembrar que é o autor, terceiro artigo você vai lembrar que é a ação penal, quarto artigo você vai lembrar que é feita a condenação, quinto artigo você vai lembrar que é penas restritivas de direito. Aí, na hora que chega no sexto, ele vai falar de sanções de natureza civil e administrativa. O que ele quer falar para nós? Quer falar o seguinte, ó, presta atenção. Cada macaco no seu galho. Ele vai falar isso. Ó, penal vai para cá, abuso de autoridade. Civil vai para cá, abuso de autoridade. Administrativo vai para cá, abuso de autoridade. O que significa? Esse indivíduo pode ser sancionado, pode ser punido nas 3 esferas, Maria. Muito bem, bem na hora que eu já ia, ó, tal, nas 3 esferas. A Maria falou, nas 3 esferas? Nas 3 esferas. Então, independentemente da indenização no âmbito civil, das transgressões disciplinares administrativas, as penas previstas nessa lei serão aplicadas. Então, ela resume bem. Ela fala assim, ó, o penal nosso aqui, nós vamos lascar nele, mesmo ele tendo que indenizá-la no civil, mesmo ele sendo punido no administrativo. Vamos dar um exemplo de polícia nessa história? Vamos? Então, vamos lá. Você deve estar tendo uma aula de direito penal militar, Código Penal Militar, você deve estar tendo uma aula também. E você descobriu lá, o professor fez você ter esse conhecimento, de que no Código Penal Militar, agora você tem os crimes militares por extensão. Então, são aqueles crimes que estão em leis que não estão no Código Penal Militar, mas diante do artigo 9º, vai ser crime militar. Ele vai te explicar isso lá, se não explicou ainda. E aí vem um detalhe legal. Imaginamos que o policial militar abusa a autoridade, pratica um crime previsto na lei. Então, ele tem a punição da lei, ele tem uma indenização na justiça civil ingressada pela vítima, e ele ainda tem a comunicação disciplinar, a transgressão disciplinar no administrativo. Olha só para você ver, nas 3 esferas, como diz a Maria. Então, o que acontece? Maestro, então não vou errar na prova, só saber que tem as 3. Não, calma. As notícias de crime previstas nessa lei que descrevem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vista à apuração. Então, verificou que, além de abuso de autoridade, isso é algo que afeta o código de ética, por exemplo, vai ser mandado para o comandante para ele poder mandar apurar também dentro da condição do código de ética. Mas aí, vem cá, presta atenção. Se constituir uma infração administrativa, aí vai mandar apurar. Se o juízo criminal decidir que tem autoria, tem o crime, não pode mais o agente público, no âmbito civil administrativo, dizer que não praticou o crime. Mas como assim? Deixa eu ver se eu entendi. O âmbito penal comanda a parada. Se lá na justiça penal, de abuso de autoridade, definir que ele é o autor, ou já bateu o martelo que ele é o autor, ou bater o martelo que ele praticou o abuso, não adianta no âmbito civil ele querer falar que não foi ele, ou no administrativo querer falar que não foi ele. Já decidiu pelo âmbito penal, beleza? Mas olha que legal, olha que bacana. Se a sentença penal reconhecer que teve excludente de licitude, lembra? Estado de necessidade, legítima defesa, lembra disso? Se determinar que havia excludente,
Tal decisão, então, faz coisa julgada lá no civil administrativo disciplinar. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, se aqui na lei de abuso de autoridade determinar que eu acabei realizando aquilo em estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito ou o estrito cumprimento do dever legal, no civil vai trazer coisa julgada, quer dizer, não vai me trazer indenização, e no administrativo não vai deixar eu ter uma transgressão disciplinar. Então, olha que detalhe também excepcional. A prova vai rebater isso aí o tempo todo. Tem que ficar esperto com essa disposição aqui, beleza? Então, onde está isso nos artigos? Esse bizu aqui, essa dica que eu coloquei em vezinhos aqui, porque é um destaque para a prova. Então, no sétimo e no oitavo, além, claro, né, do sexto que eu acabei de ler. O sétimo, então, diz: as responsabilidades civil e administrativas são independentes da criminal, não podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando já tenham sido decididos no juiz criminal. Então, o juiz criminal decidiu, não tem que se discutir mais. E já vai fazer coisa julgada no civil, no administrativo disciplinar, quando for, então, a sentença reconhecendo todas aquelas excludentes de licitude, está necessidade de defesa, de dever legal ou no exercício regular do direito. Perfeito? Então, essas disposições se inserem em todas elas. Tranquilo? Bom, então vamos lá. O que a gente viu até agora? Aí é muito engraçado, é mesmo. A gente não viu crime nenhum. Exato. A gente não viu crime nenhum. Então, nesse caso, interessante pensarmos que... Opa, alguém chamou aqui. Pode falar, Maria. Você mandou um professor aqui? É isso? Quando vocês forem mandar, não precisa escrever professor, não, tá? Já pode lançar a dúvida, porque aí eu não preciso nem de aguardar. Você já manda a dúvida e a gente já responde. Mas pode perguntar. Enquanto você está digitando, não chegou para mim ainda, eu vou só repassando aqui, já dentro desse resumo. Então, vamos. Já mandou aqui, peraí. Então, se não for punido na esfera criminal, não é punida na civil administrativa. Opa, calma lá. A gente está cortando para vocês tanto assim? Será que vocês também estão tendo internet surrupiadas? Então vamos lá. Pergunta da Maria para você do gravado, entender? Ela está dizendo assim, ó. Então posso concluir que se não for punido na esfera criminal, não é punida na civil e administrativa se forem excludente de licitude? É isso mesmo. Só tem um detalhe, Maria. Vamos voltar lá para reforçar essa ideia. Aqui, ó. O que ele está me contando, Maria, o artigo, é o seguinte: já vai determinar para o âmbito civil, ou seja, já vai ser coisa julgada para o âmbito civil e administrativo, a sentença penal que reconhecer a excludente de licitude. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, você pode tentar pedir indenização, você pode tentar me punir de transgressão disciplinar, mas não vai me punir e nem ganhar indenização, porque a sentença penal diz que eu agi excludente. Qualquer outra coisa que a sentença disser penal, Maria, mantém a possibilidade de ter indenização no âmbito civil ou no âmbito administrativo disciplinar, a punição. E ou, né, na administrativo disciplinar. Entendeu isso? Então, quer dizer o seguinte: se fala lá, por exemplo, que não tem prova suficiente para punir o indivíduo, isso é excludente de licitude? Não é, não. Então, pode ter ainda indenização, pode ter ainda transgressão disciplinar, isso não impede de ter. Perfeito? Tranquilo? Só a excludente que vai trazer esse conforto aí para o autor. Fechou? Padrão? Então, podemos? Olha só, então vamos para as dicas finais, né, dessa aula nossa, que ela se divide em dois. Ela é importante dividir em dois encontros, por quê? Porque depois no outro a gente só fica nos crimes, que, por exemplo, na prova na prova do EAP, né, que nós tivemos agora sábado, cobrou crimes da abuso de autoridade. Já não cobraram tanto os artigos do 1 ao 8º. Já no do CFS, que foi um mês atrás, cobrou os artigos de 1 ao 8º. Então, nós temos que botar o mesmo peso para estudar. Então, vamos lá, presta atenção. Vamos para os bizus de inicialização da ideia dos crimes. Os crimes, eles foram divididos em
4 eixos, onde 2 são excessos e 2 são ou alteração da verdade no processo ou violando a intimidade, honra e imagem do indivíduo. Agora vem cá, presta atenção. Você está vendo que são 4 eixos que estão sendo colocados aqui. É isso mesmo? 4 eixos, né? Só que é o seguinte, crimes mesmo, você tem 2 tipos inseridos. 2 tipos. Os delitos menos graves, outros delitos mais graves. Ah, Everton, mas acrescentou aquele em 2022 que você colocou lá no início da aula lá. Como é que ele é? Ele está fora dessas 2 dicas aqui. Essa aqui é geral para todos os crimes, com exceção daquele que nós vamos falar que foi acrescentado em 2022. Vamos lá, vamos gravar para a prova. Grava para a prova. Eu tenho somente penas nessa lei de detenção. Então, não tem nenhum crime dessa lei que é de reclusão. Grava isso. Não tem nenhum crime nessa lei que é de reclusão. Gravou? Escreveu isso? Beleza, vamos lá. Ou você vai ter penas de 6 meses a 2 anos, ou você vai ter penas de 1 a 4 anos. Mas todas elas, seja de 6 a 2 anos ou 1 a 4, acompanha multa. Aqui, ó. Acompanha multa. Né? Fechou com 10. Todo crime na lei de responsabilidade tem multa. Todo crime. Todo crime na lei de responsabilidade pode ser de 6 meses a 2 anos ou 1 a 4 anos. Como que eu vou determinar isso na prova se eu não lembrar do crime? Grava uma coisa. Isso é dica minha. Grava aí, que é boa. Quando for atentar contra direitos fundamentais do indivíduo, garantias fundamentais, individuais do indivíduo, vai para o mais grave. Afinal de contas, afetando direitos e garantias que ele tem pela Constituição. Então, bateu algum direito dentro da Constituição, vai lascar de detenção de 1 a 4 anos, quando for esses direitos individuais. Então, aqui, ó, cerceou liberdade, invadiu domicílio, trouxe constrangimento ilegal, praticou violência, ameaça, tudo isso vai trazer penas de 1 a 4 anos. E o que é o menos grave, então? O menos grave são abusos nos atos formais. Deixou de avisar da prisão em 24 horas, não comunicou o parente ou familiar que foi indicado pelo preso onde ele está preso, sabe? Coisa bem mais do ponto de vista burocrático, do papel, da caneta, mais esse lado. Agora, a prisão tá legal, só deixou mesmo de avisar em 24 horas, vai dar detenção de 6 meses, 2 anos. Agora, a prisão é ilegal e não relaxou, opa, aí eu tô mantendo essa pessoa presa ilegalmente, vai dar uma detenção de 1 a 4 anos, beleza? Bom, aí, veja só, tem mais uma dica. Bom, se eu tenho detenção de 6 meses, 2 anos em alguns crimes, se eu tenho detenção de 1 a 4 anos em alguns crimes, e todos eles acompanham multa, tem que lembrar o seguinte, não tem disposição para esses crimes aqui em aumento de pena. Então, se você verificar como é que são os crimes, vão ser colocados sempre assim, pena, detenção, 1 a 4 anos, detenção, 6 meses a 2 anos, incorre nas mesmas penas, ou seja, vai ser 6 meses a 2 anos. Quem deixar de fazer tal coisa, deixar de fazer tal coisa. Então, não tem na lei disposições de aumento de pena. Tá? Beleza? Tranquilo? Bom, todos esses bizus que eu falei, ó, não tem aumento, 6 meses a 2 anos ou 1 a 4 anos, ele só não vai encaixar no crime novinho de 2022, que entrou agora na lei, que é o artigo 15A. Ele tem aumento, ele não é 6 meses, 2 anos, então só tem esse crime. Então é muito mais fácil lembrar dessa regra para todos os outros crimes de abuso de autoridade e só fixar que o 15A, que é a questão institucional, de abuso institucional, não tem essa mesma disposição. Perfeito? Tranquilo?
Então, vamos lá. Nós temos aqui, a partir do artigo 9º, os crimes e as penas que vão ser aplicadas, beleza? Embora ele vai do artigo 9º até ali o artigo 38, você tem que lembrar que foram vetados vários crimes. Então, crimes mesmo expostos vão ser 24 crimes atribuídos. E esse capítulo, que é o capítulo 6º, ele é o que fecha a ideia da lei de abuso de autoridade. Por quê? Porque o capítulo 7º, ele vai falar de como que se aplica, né, a questão da lei em relação à forma de realização das audiências e tudo, né, que é pela 9.099 em alguns casos, né, outros é no próprio processo penal, e depois ela já finaliza alterando alguns artigos em outras leis, o que não é o propósito de ser cobrado em prova, né? Então, o que vimos hoje na aula? A gente viu por que ela foi criada, como que ela foi criada, a lei de abuso de autoridade, o que é a diferença dela com o abuso de poder. A gente viu, em especial, a disposição dos capítulos, né? Como que se coloca esses capítulos ali separados, né, em relação um ao outro. E é interessante condicionarmos isso da seguinte forma. Você tem, no capítulo 1, aquilo que especifica, né, o que se define a lei. Aí você tem no capítulo 2 o dolo específico, lembrando, importante essa questão, que é a da interpretação. A divergência não é abuso. Então, a divergência não é abuso. E o dolo tem que ser aqueles dolos específicos que falamos. Lembra aqueles dolos específicos? Ele tem que ter o prejudicar outro, beneficiar a si mesmo ou beneficiar outrem. Ele tem que ter o mero capricho ou satisfação pessoal. Já no capítulo 3, você tem que lembrar que ele vai falar da ação penal, certo? Ação penal. Capítulo 2 aqui, perdão, ele vai falar do sujeito ativo, né, do autor. O dolo aqui, ele ainda fica junto aqui no capítulo 1, no mesmo artigo, né? Então, quer ver? Deixa eu fazer da maneira mais bacaninha aqui para nós. Capítulo 1, ele vai colocar a definição, né, o que define, mais a disposição da divergência. Falando que a divergência não é abuso. É isso mesmo? Não é abuso. Pronto. Essa letra maravilhosa minha. No capítulo 2, você tem o sujeito ativo, também chamado de autor. E o que você tem que lembrar lá? Aqueles membros do Poder Judiciário, Legislativo, você tem que lembrar do membro do Poder Executivo, servidor público e militar. No capítulo 3, eu tenho que lembrar da ação penal. Como é que é essa ação penal, Everton? Ela é uma ação penal pública incondicionada em regra e podendo ter a ação privada subsidiária da pública, que eu te expliquei, que você tem um prazo de 6 meses a partir do momento que o Ministério Público termina o prazo legal dele para poder tocar o barco. No capítulo 4, aí você tem que lembrar da sentença. Capítulo 4, você tem que lembrar dos efeitos da condenação. Os efeitos da condenação e as penas restritivas de direito. Não é isso mesmo? Então, você tem efeitos 3, quais? Indenização, lembra disso, indenização. Você tem a disposição dessa indenização não ter valor, tem que lembrar disso, não tem valor essa indenização, não. Já caiu em prova falando que ela tinha no mínimo salário mínimo, tá? Você também tem a condição de inabilitação para exercício do cargo, aí tem prazo, né? A inabilitação é de 1 a 5 anos. Depois você tem a perda do mandato. E essa perda do mandato, do cargo ou da função, ela junto com a inabilitação tem que ser algo que o juiz observe que ele é reincidente e, ao mesmo tempo,
ele tenha que colocar na sentença. Então, tem que ter esperto com isso, muito esperto com isso. E outro detalhe, que eu também acho importante, vai misturar com a pena restritiva de direito, que são somente duas, a prestação de serviço à comunidade e a suspensão. A suspensão é ficar sem receber, de 1 a 6 meses. Lembrar desse detalhe. E o capítulo 5, não menos importante, ele vai trazer a questão das sanções administrativa, civil, e deixar claro que a penal também é independente. Então, cada uma, né, como diz a Maria, nas 3 esferas, podem ser aplicadas ao indivíduo. Então, só lembrar que a situação que vai tornar a coisa julgada é no caso das excludentes. Excludentes de licitude. Perfeito? Tranquilo? Fizemos os bizus dos crimes, né? De cara, o que nós vamos falar na nossa próxima aula, que são todos os crimes de abuso de autoridade, dando exemplos e aplicando a situação. Agora, eu deixo um para casa para você aqui. Bom, presta atenção. Lembra no início da aula que eu falei do motivo dela ter sido criada e tudo? Operação Lava Jato, juiz fazendo as coisas. Antes da nossa próxima aula, que deve acontecer na semana que vem, faz essa ideia que leia os crimes e perceba o tanto que eles foram voltados para tentar dar uma freada nessas operações, para tentar dar uma freada nessas ações de juiz, promotor, delegado. Você vai reparar que para PM mesmo no final da história, alguns ali que dá para delimitar claramente que é para PM, o restante já é mais lá para outras cúpulas, beleza? Pessoal, tranquilo, espero que você tenha entendido até aqui, para que na nossa próxima aula a gente feche a questão da abuso de autoridade. Tranquilo? Viu lá da identificação das penas? Vai ajudar, não vai? Você vai ver na hora que a gente for ler o crime. Você vai ler o crime, você já vai assim, nossa, 1 a 4 anos com certeza. Você já vai ver, de cara. Né? No artigo 9º mesmo, você já vai notar, está cessando até a liberdade dele aí, ilegal. E aquelas de 6 meses, 2 anos também, você vai perceber. Tranquilo? Pessoal, prazerão. Até a próxima aula nossa. Aqui, se tiver dúvida, aproveita o WhatsApp, manda para a gente. Vai facilitar bastante o seu estudo. Tá bom? Grande abraço. Até a próxima. Tchau.